A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais devastador da história humana, foi travada em grande parte pela Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha nazista. De sua criação secreta nas cinzas da Primeira Guerra Mundial até sua aniquilação total em 1945, a Wehrmacht foi uma força de paradoxos. Admirada por sua eficiência tática e inovação militar, mas para sempre manchada por sua cumplicidade nos crimes mais hediondos do século XX. Este documentário de longa duração mergulhará na história completa da Wehrmacht, desvendando sua ascensão meteórica, suas vitórias espetaculares, suas derrotas catastróficas e, crucialmente, sua profunda e inegável ligação com a ideologia nazista e seus crimes. Mais do que uma simples narrativa militar, esta é uma análise sobre como uma nação transformou seu exército em um instrumento de terror e genocídio, e as consequências duradouras desse legado. A Wehrmacht não foi apenas um exército, foi o braço armado de uma ideologia que buscava a dominação global e a aniquilação de povos inteiros, e sua história é um testemunho sombrio do que acontece quando a disciplina militar é subvertida por uma doutrina de ódio e destruição. A complexidade de seu papel, oscilando entre a excelência profissional e a barbárie moral, torna seu estudo indispensável para compreender as profundezas da tragédia do século XX. A imagem popular da Wehrmacht, muitas vezes idealizada como um exército puramente profissional e apolítico, contrasta drasticamente com a realidade de sua participação ativa em atrocidades e na implementação da política racial nazista. Este documentário busca desmistificar essa imagem, apresentando uma visão equilibrada e historicamente precisa de uma das instituições militares mais controversas da história. A análise da Wehrmacht é, portanto, um exercício crucial para entender não apenas a Segunda Guerra Mundial, mas também as dinâmicas de poder, ideologia e responsabilidade que continuam a moldar o mundo contemporâneo. É um estudo sobre a capacidade humana, tanto para a excelência organizacional quanto para a depravação moral, e as terríveis consequências quando a primeira é colocada a serviço da segunda. A narrativa que se segue é um convite à reflexão sobre a natureza da guerra, a sedução do poder e a importância inestimável da memória histórica para as gerações futuras. Após a humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs severas restrições militares à Alemanha. O exército foi limitado a 100 mil homens, a marinha a um punhado de navios, e a força aérea foi completamente proibida. Nascia a Reichswehr, um exército pequeno, mas altamente profissional, que, sob a liderança de figuras como o general Hans von Seeckt, começou a se preparar secretamente para um futuro rearmamento. Von Seeckt implementou a doutrina do Exército de Quadros, Truppenamt, onde cada soldado era treinado para ser um potencial oficial, garantindo uma base de liderança experiente para uma futura expansão. Essa abordagem permitiu que a Reichswehr mantivesse um alto padrão de treinamento e doutrina, mesmo com um número reduzido de efetivos, preparando o terreno para uma rápida expansão quando as restrições fossem suspensas. A ênfase na qualidade em detrimento da quantidade e a manutenção de um corpo de oficiais altamente capacitado seriam características que a Wehrmacht herdaria. A Alemanha também estabeleceu uma cooperação militar clandestina com a União Soviética, permitindo que os alemães testassem tanques e aviões em solo russo, longe dos olhos dos aliados. Essa colaboração secreta, que incluía bases de treinamento em Kazan para blindados e Lipetsk para a aviação, foi crucial para o desenvolvimento de táticas e tecnologias que seriam empregadas na Blitzkrieg, como a coordenação entre tanques e apoio aéreo e o uso de rádios para comunicação em campo. Essa fase de rearmamento secreto e experimentação tática foi fundamental para o sucesso inicial da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial, demonstrando a capacidade alemã de inovar e contornar as proibições impostas pelos vencedores da Grande Guerra. A Reichswehr, apesar de seu tamanho limitado, cultivou uma cultura de excelência e inovação que seria a base para a futura máquina de guerra.
A discrição e a meticulosidade com que essa reconstrução foi conduzida são um testemunho da determinação alemã em recuperar seu poder militar, independentemente das proibições internacionais. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, o cenário mudou drasticamente. Hitler, determinado a restaurar a glória militar alemã e a expandir o Lebensraum para o leste, ignorou abertamente as restrições de Versalhes. Em 16 de março de 1935, ele anunciou publicamente a criação da Wehrmacht, Força de Defesa, o retorno do recrutamento obrigatório e a formação de uma nova Luftwaffe, Força Aérea. Este ato audacioso marcou o fim da Reichswehr e o início de uma das maiores e mais temidas máquinas de guerra da história. A Wehrmacht não era apenas um exército, era um símbolo do renascimento alemão e um instrumento fundamental para os planos expansionistas e genocidas do Terceiro Reich. A transição da Reichswehr para a Wehrmacht foi rápida e massiva, com milhões de homens sendo incorporados e treinados em tempo recorde, transformando uma força clandestina em um colosso militar pronto para a guerra. A propaganda nazista glorificava a figura do soldado, incutindo um senso de dever e lealdade inquestionável ao Führer, preparando a nação para o conflito iminente. A reintrodução do serviço militar obrigatório e a expansão das forças armadas foram recebidas com entusiasmo por grande parte da população alemã, que via nisso uma recuperação da honra nacional e um desafio às imposições de Versalhes. A indústria bélica alemã, antes limitada, floresceu, produzindo em massa tanques, aviões e artilharia, que logo seriam testados nos campos de batalha da Europa. A doutrina da Blitzkrieg, desenvolvida em segredo, estava agora pronta para ser aplicada em larga escala, prometendo vitórias rápidas e decisivas que evitariam o impasse da guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A rápida militarização da Alemanha, sob a liderança de Hitler, transformou o país em uma potência militar formidável em poucos anos, surpreendendo as nações ocidentais e preparando o palco para o conflito global. A velocidade e a escala desse rearmamento foram sem precedentes, e a comunidade internacional, embora ciente, reagiu com hesitação, permitindo que a Alemanha nazista construísse uma força capaz de desafiar a ordem mundial. A Wehrmacht era composta por 3 ramos principais: o Heer, Exército, a Luftwaffe, Força Aérea, e a Kriegsmarine, Marinha. Cada um tinha sua própria estrutura de comando, mas todos estavam subordinados ao Oberkommando der Wehrmacht, o alto comando das Forças Armadas, liderado pelo marechal de campo Wilhelm Keitel, e na prática diretamente por Hitler. O Oberkommando des Heeres, OKH, era o alto comando do exército, responsável pelas operações terrestres, enquanto o Oberkommando der Luftwaffe e o Oberkommando der Kriegsmarine comandavam suas respectivas forças. Essa estrutura, embora aparentemente coesa, muitas vezes sofria com a interferência direta de Hitler, que se considerava o maior estrategista militar, levando a decisões questionáveis e conflitos internos entre os generais, especialmente após 1941, quando Hitler assumiu pessoalmente o comando do OKH. A rivalidade entre o OKW e o OKH e entre os diferentes ramos das Forças Armadas muitas vezes prejudicou a coordenação e a eficiência operacional em momentos críticos da guerra, como na Batalha de Stalingrado, onde a recusa de Hitler em permitir a retirada do 6º Exército foi um fator decisivo para sua aniquilação. A hierarquia militar, embora tradicionalmente profissional, foi gradualmente corroída pela lealdade pessoal a Hitler e pela ideologia nazista, transformando muitos oficiais em meros executores de suas vontades, mesmo quando estas contrariavam princípios militares básicos. A politização das Forças Armadas foi um processo gradual, mas implacável, que culminou na subordinação total da Wehrmacht aos objetivos do regime, comprometendo sua integridade e autonomia. No coração da doutrina da Wehrmacht estava a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, uma tática revolucionária
que combinava velocidade, surpresa e coordenação entre blindados, infantaria motorizada e apoio aéreo aproximado. As divisões Panzer, equipadas com tanques como o Panzer III e o Panzer IV, eram a ponta de lança, rompendo as linhas inimigas e penetrando profundamente na retaguarda, desorganizando a defesa. A Luftwaffe, com seus bombardeios de mergulho Stuka e caças Messerschmitt, fornecia apoio aéreo crucial, eliminando pontos de resistência e aterrorizando as tropas inimigas. A Auftragstaktik, tática de missão, que dava autonomia aos comandantes de campo para adaptar seus planos à situação, era outro pilar da doutrina, incentivando a iniciativa e a flexibilidade. Essa abordagem contrastava fortemente com a doutrina de comando rígido e centralizado de muitos exércitos aliados e foi um fator-chave para o sucesso inicial da Wehrmacht. A comunicação por rádio, essencial para a coordenação rápida das unidades em movimento, era outro elemento vital da Blitzkrieg, permitindo que as unidades blindadas e aéreas operassem em sincronia quase perfeita, criando um efeito de choque e paralisia no inimigo. A inovação não se limitava apenas à tática. A Wehrmacht também foi pioneira no uso de paraquedistas em larga escala e no desenvolvimento de novas armas, como os canhões antiaéreos Flak 88mm, que se mostraram eficazes contra tanques, e os primeiros protótipos de mísseis balísticos V2 e aviões a jato Me-262, que, embora tardios, demonstravam a capacidade tecnológica alemã. A doutrina da Blitzkrieg não era apenas uma questão de equipamento, mas de mentalidade, de uma cultura militar que valorizava a agressividade, a iniciativa e a tomada de riscos calculados, uma filosofia que seria copiada e adaptada por exércitos em todo o mundo. Um aspecto muitas vezes negligenciado da Wehrmacht era sua logística. Apesar da imagem de um exército totalmente mecanizado, a realidade era que a maior parte do transporte ainda dependia de cavalos. Estima-se que 80% do transporte da Wehrmacht era hipomóvel, especialmente na frente oriental, onde as estradas eram precárias e o terreno vasto. Essa dependência de animais, combinada com a falta crônica de combustível e a superestimação da capacidade de suas ferrovias, seria um fator limitante crucial nas campanhas de longa duração. A Wehrmacht era uma máquina de guerra impressionante, mas não invencível, e suas vulnerabilidades logísticas seriam exploradas pelos aliados à medida que a guerra avançava. A produção de armamentos, embora avançada em qualidade, muitas vezes não conseguia acompanhar a demanda por quantidade, especialmente após as perdas massivas no leste. Tanques como o Tigre e o Panther, embora formidáveis, eram complexos e caros de produzir e manter, e sua disponibilidade era limitada em comparação com os tanques aliados, como o T-34 soviético ou o Sherman americano, que eram produzidos em massa e em maior número. A escassez de matérias-primas, como petróleo e borracha, também forçaram a Alemanha a depender de substitutos sintéticos, que eram caros e de menor qualidade, afetando a durabilidade e o desempenho de seus equipamentos. A falta de uma frota de caminhões padronizada e a dependência de veículos capturados de diversas origens complicavam ainda mais a manutenção e o fornecimento de peças de reposição, um problema que se agravou à medida que a guerra se estendia por vastas distâncias e o território ocupado se tornava cada vez mais hostil. A logística, vista muitas vezes como um aspecto secundário da guerra, provou ser um calcanhar de Aquiles para a Wehrmacht, limitando seu alcance e sustentabilidade em campanhas de longa duração. A primeira demonstração do poder da Wehrmacht e da eficácia da Blitzkrieg ocorreu em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Em apenas algumas semanas, as forças polonesas foram esmagadas pela velocidade e coordenação dos ataques alemães. A campanha polonesa serviu como um laboratório para as táticas da Blitzkrieg, provando que a guerra de movimento podia superar as defesas estáticas da Primeira Guerra Mundial. A vitória rápida chocou o mundo e marcou o início da Segunda Guerra Mundial.
A brutalidade da campanha, incluindo o bombardeio de cidades como Varsóvia e a execução sumária de civis e prisioneiros de guerra, já dava indícios do caráter total da guerra que se seguiria e da desconsideração pelas leis internacionais de conflito. A colaboração entre a Wehrmacht e os Einsatzgruppen da SS na Polônia foi um prelúdio sombrio para os crimes que viriam, com a perseguição e o extermínio de intelectuais, clérigos e judeus poloneses, sob a justificativa de pacificação do território. A campanha polonesa, embora militarmente bem-sucedida, estabeleceu um padrão de violência e desrespeito à vida humana que seria replicado e intensificado em outras frentes, demonstrando a fusão entre os objetivos militares e ideológicos do regime nazista. Em abril de 1940, a Wehrmacht lançou a Operação Weserübung, a invasão da Dinamarca e da Noruega. Esta campanha, embora menos conhecida, demonstrou a capacidade da Wehrmacht de conduzir operações anfíbias e aerotransportadas complexas, garantindo o acesso a portos estratégicos e minério de ferro sueco, vital para a indústria de guerra alemã. A resistência aliada na Noruega foi superada e a Wehrmacht consolidou seu controle sobre a Escandinávia, estabelecendo bases navais e aéreas que seriam cruciais para a Batalha do Atlântico e para a futura invasão da União Soviética. A ousadia da operação, que envolveu o transporte de tropas por mar e ar a longas distâncias, pegou os aliados de surpresa e demonstrou a flexibilidade estratégica da Wehrmacht, que conseguiu coordenar com sucesso diferentes ramos das Forças Armadas em um teatro de operações complexo e geograficamente desafiador. A campanha norueguesa, apesar de algumas perdas navais, foi um sucesso estratégico, que garantiu o flanco norte da Alemanha e o acesso a recursos essenciais, além de servir como um campo de testes para as táticas de assalto aéreo que seriam empregadas em outras frentes. O maior triunfo da Wehrmacht veio em maio de 1940, com a invasão da França e dos Países Baixos. Os aliados esperavam uma repetição da Primeira Guerra Mundial, com uma guerra de trincheiras ao longo da linha Maginot. No entanto, a Wehrmacht, sob a liderança de generais como Guderian, Manstein e Rommel, lançou um ataque surpresa através das densas florestas das Ardênias, consideradas impenetráveis. As divisões Panzer romperam as linhas francesas e britânicas, avançando a uma velocidade vertiginosa em direção ao Canal da Mancha. Em poucas semanas, as forças aliadas foram cercadas em Dunkerque, e a França, uma das maiores potências militares da Europa, foi forçada a se render. A queda da França em apenas 6 semanas foi um choque para o mundo e solidificou a reputação da Wehrmacht como uma força militar imbatível. A Blitzkrieg havia provado ser a tática dominante da guerra moderna e a Wehrmacht seu mestre incontestável. A campanha francesa não foi apenas uma vitória militar, mas também um golpe psicológico devastador para os aliados, que subestimaram gravemente a capacidade de inovação e a agressividade da Wehrmacht. A rendição francesa e a evacuação de Dunkerque marcaram o fim da primeira fase da guerra e deixaram a Alemanha como senhora da Europa Ocidental, com exceção da Grã-Bretanha, que se preparava para uma invasão iminente, a Operação Leão Marinho, que nunca se concretizaria devido à superioridade aérea britânica na Batalha da Grã-Bretanha. A vitória na França foi o auge da glória militar da Wehrmacht, mas também plantou as sementes de sua futura destruição, ao superestimar suas capacidades e subestimar a resiliência de seus inimigos, levando Hitler a acreditar que a vitória rápida era sempre possível. Em junho de 1941, a Wehrmacht embarcou em sua maior e mais ambiciosa campanha, a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Com mais de 3 milhões de homens, 3.500 tanques e 2.700 aeronaves, foi a maior invasão terrestre da história. O objetivo de Hitler era destruir o comunismo e conquistar o vasto Lebensraum no leste, escravizando ou exterminando as populações eslavas e judaicas. Inicialmente, a Blitzkrieg alemã obteve sucessos espetaculares,
avançando centenas de quilômetros, cercando e destruindo exércitos soviéticos inteiros e capturando milhões de prisioneiros. As vitórias pareciam confirmar a invencibilidade da Wehrmacht, com os grupos de exércitos Norte, Centro e Sul avançando em direção a Leningrado, Moscou e os campos de petróleo do Cáucaso, respectivamente. A velocidade do avanço alemão era tão impressionante que muitos no Ocidente acreditavam que a União Soviética cairia em questão de semanas, e a propaganda nazista celebrava a cruzada contra o bolchevismo. A Operação Barbarossa foi concebida como uma guerra ideológica e de aniquilação, com ordens explícitas para tratar a população e os prisioneiros de guerra soviéticos com extrema brutalidade, o que viria a ter consequências terríveis. A campanha foi marcada por atrocidades em massa desde o primeiro dia, com a Wehrmacht atuando como um braço executor da política racial nazista. No entanto, a vastidão do território soviético, a resistência feroz do Exército Vermelho e, crucialmente, o rigoroso inverno russo, para o qual a Wehrmacht não estava preparada, faltavam roupas de inverno adequadas, lubrificantes para veículos e aquecimento, começaram a cobrar seu preço. A ofensiva alemã em direção a Moscou parou nos portões da capital soviética e a Wehrmacht sofreu suas primeiras grandes derrotas na Batalha de Moscou, onde as tropas soviéticas, reforçadas por divisões siberianas e equipadas para o frio extremo, lançaram um contra-ataque devastador. A guerra no leste se transformou em uma brutal guerra de atrito, para a qual a doutrina da Blitzkrieg não estava preparada. Em 1942, a Wehrmacht lançou uma nova ofensiva em direção ao sul, visando os campos de petróleo do Cáucaso e a cidade de Stalingrado, um objetivo estratégico e simbólico para Hitler, que via a captura da cidade como um golpe moral e logístico contra Stalin. A decisão de dividir as forças e atacar simultaneamente o Cáucaso e Stalingrado foi um erro estratégico fatal, que diluiu o poder de ataque alemão e expôs suas vulnerabilidades logísticas, além de subestimar a capacidade de recuperação e mobilização soviética. A Batalha de Stalingrado foi o ponto de virada da guerra. O 6º Exército Alemão, uma das unidades mais poderosas da Wehrmacht, foi cercado e aniquilado no inferno urbano e congelado da cidade. A derrota em Stalingrado foi um golpe devastador para a Wehrmacht, tanto em termos de perdas humanas e materiais, cerca de 300 mil homens perdidos, incluindo um marechal de campo capturado, quanto de moral. Pela primeira vez, a propaganda alemã teve que admitir uma grande derrota, e o impacto psicológico na Alemanha foi imenso, marcando o início de um período de luto nacional. A partir de Stalingrado, a Wehrmacht perdeu a iniciativa estratégica na frente oriental e seria forçada a uma retirada gradual e sangrenta que duraria até o fim da guerra. A luta em duas frentes, contra os aliados ocidentais, no norte da África e no Atlântico, onde a Kriegsmarine travava uma batalha perdida contra os comboios aliados, e a União Soviética, começou a exaurir os recursos e a capacidade de combate da Wehrmacht, marcando o início de sua queda irreversível. A exaustão de recursos humanos e materiais no leste comprometeria seriamente a capacidade da Alemanha de defender-se em outras frentes, como a Itália e a futura frente ocidental, e a produção de novos equipamentos não conseguia mais compensar as maciças perdas. A Batalha de Stalingrado não foi apenas uma derrota militar, mas um desastre estratégico e moral que selou o destino da Alemanha nazista. E a recusa de Hitler em permitir a retirada do 6º Exército demonstrou sua crescente desconexão com a realidade militar. Por décadas após a Segunda Guerra Mundial, prevaleceu o mito da Wehrmacht limpa, ou Saubere Wehrmacht. Essa narrativa, promovida por ex-generais alemães como Franz Halder e Erich von Manstein, e historiadores revisionistas, defendia que a Wehrmacht era uma força militar apolítica e profissional, que lutou honrosamente e não estava envolvida nos crimes de guerra e no Holocausto, atribuindo toda a culpa à SS e a Hitler. No entanto, pesquisas históricas extensivas e a abertura de arquivos revelaram uma verdade muito mais sombria e complexa, desmascarando essa tentativa de eximir a Wehrmacht de suas responsabilidades e de reabilitar sua imagem no pós-guerra.
Essa narrativa revisionista foi crucial para a reintegração de ex-militares alemães na sociedade e nas novas forças armadas da Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria, mas ignorava a vasta documentação e os testemunhos que provavam o contrário, perpetuando uma falsidade histórica por décadas. A Wehrmacht não era uma entidade separada do regime nazista. Ela era um de seus pilares fundamentais. Desde o início da Operação Barbarossa, a Wehrmacht esteve profundamente envolvida na guerra de extermínio no leste. A infame Ordem dos Comissários, ou Kommissarbefehl, emitida em junho de 1941, instruía os soldados a executar imediatamente os comissários políticos soviéticos capturados, violando todas as leis de guerra. Milhares de comissários foram assassinados. A Wehrmacht também participou ativamente da perseguição e assassinato de judeus, ciganos e outros grupos considerados indesejáveis nas áreas sob seu controle, colaborando com os Einsatzgruppen, esquadrões da morte da SS, e fornecendo apoio logístico e de segurança para suas operações genocidas. Em muitas ocasiões, unidades da Wehrmacht participaram diretamente de massacres, como o de Babi Yar, onde mais de 33 mil judeus foram assassinados em 2 dias, com o conhecimento e a cooperação do comando do exército. A distinção entre a Wehrmacht e a SS, embora real em termos de estrutura, era frequentemente borrada no campo de batalha, onde a ideologia nazista permeava todas as esferas e a brutalidade era a norma. A Ordem da Severidade, emitida por Hitler em 1941, instruía os soldados a agir com brutalidade implacável contra os sub-humanos do leste, legitimando a violência extrema e a desumanização do inimigo, o que facilitou a comissão de atrocidades em larga escala. A participação da Wehrmacht na política de extermínio não foi um desvio, mas uma parte integrante da guerra ideológica nazista no leste. Além disso, a Wehrmacht implementou a Ordem da Terra Queimada na retirada da Frente Oriental, destruindo infraestruturas, vilas e colheitas, causando fome e sofrimento massivo à população civil. A brutalidade contra prisioneiros de guerra soviéticos, que morreram aos milhões em cativeiro devido à fome, doenças e execuções deliberadas, mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morreram sob custódia alemã, uma taxa de mortalidade muito superior à de prisioneiros de outras nacionalidades. Também é um capítulo sombrio. O mito da Wehrmacht limpa foi uma tentativa de reabilitar a imagem do exército alemão no pós-guerra, mas a evidência histórica é clara. A Wehrmacht foi cúmplice e participante ativa nos crimes de guerra nazistas, e sua história não pode ser separada do contexto ideológico e genocida do Terceiro Reich. A compreensão dessa cumplicidade é essencial para uma análise honesta e completa da Segunda Guerra Mundial, desmistificando a ideia de que a Wehrmacht era apenas um exército normal, lutando uma guerra normal. A exposição Crimes da Wehrmacht, realizada na Alemanha nos anos 90, foi fundamental para desconstruir esse mito e forçar a sociedade alemã a confrontar o passado de seu exército, gerando um intenso debate público e acadêmico sobre a responsabilidade coletiva e individual dos soldados e oficiais. Essa exposição, que viajou por diversas cidades alemãs, provocou forte reação, mas foi crucial para a reavaliação da história militar alemã e para a aceitação de sua culpa histórica. A partir de 1943, a maré da guerra virou decisivamente contra a Wehrmacht. Na frente oriental, após a derrota em Stalingrado, a Batalha de Kursk, em julho de 1943, marcou a perda definitiva da iniciativa estratégica alemã. Apesar de ser a maior batalha de tanques da história, a Wehrmacht não conseguiu romper as defesas soviéticas e, a partir daí, foi forçada a uma retirada contínua e sangrenta. Milhões de soldados alemães seriam mortos, feridos ou capturados nos 2 anos seguintes, em uma série de operações soviéticas maciças que empurraram a Wehrmacht de volta para a Alemanha, como a Operação Bagration, em 1944, que aniquilou o Grupo de Exército Centro.
No Ocidente, os aliados desembarcaram na Sicília e na Itália em 1943, abrindo uma nova frente e forçando a Wehrmacht a desviar recursos preciosos do leste. Em junho de 1944, o Dia D marcou o desembarque massivo na Normandia, abrindo a frente ocidental e colocando a Wehrmacht sob pressão de 3 lados, com a ameaça de um colapso total. A superioridade numérica e material dos aliados, combinada com a exaustão e a falta de recursos da Wehrmacht, tornava a situação insustentável, e a capacidade de substituição de perdas humanas e materiais estava em declínio acentuado. A Luftwaffe, outrora a força aérea mais poderosa do mundo, estava agora em desvantagem numérica e tecnológica, incapaz de proteger o espaço aéreo alemão ou apoiar as tropas em terra de forma eficaz. As campanhas de 1944 foram devastadoras para a Wehrmacht. A Operação Bagration soviética na Bielorrússia aniquilou o Grupo de Exército Centro, uma das maiores derrotas alemãs da guerra, com centenas de milhares de baixas e a perda de vastos territórios. Na frente ocidental, após o desembarque na Normandia, a Wehrmacht foi gradualmente empurrada para fora da França, sofrendo pesadas perdas na Batalha de Falaise e na subsequente perseguição aliada. A Batalha das Ardênias, a última grande ofensiva alemã no Ocidente em dezembro de 1944, foi um fracasso custoso que esgotou as últimas reservas de homens e equipamentos, acelerando o colapso. A Alemanha estava sendo esmagada por todos os lados, com suas cidades sendo sistematicamente destruídas por bombardeios aliados que transformaram grandes centros urbanos em ruínas e causaram centenas de milhares de mortes civis. A superioridade aérea aliada era esmagadora e a Luftwaffe, outrora orgulho da Alemanha, estava praticamente varrida dos céus, incapaz de proteger as cidades ou apoiar as tropas em terra de forma eficaz. A resistência interna, embora pequena, também tentou derrubar Hitler, como no atentado de 20 de julho de 1944, mas falhou, resultando em uma repressão brutal que eliminou muitos dos poucos oficiais que ainda ousavam questionar o Führer. A guerra se tornou uma luta pela sobrevivência, com a Wehrmacht defendendo cada metro de território com uma ferocidade desesperada, mas fútil. Em 1945, a Wehrmacht estava em seus últimos suspiros. Com a União Soviética avançando pelo leste e os aliados ocidentais pelo oeste, a Alemanha se tornou um campo de batalha. A defesa do Reich foi desesperada, com o uso de crianças e idosos no Volksturm, milícia popular, e a mobilização de unidades da Wehrwolf, guerrilha nazista, em uma tentativa fútil de prolongar a guerra. A Wehrmacht, outrora a força militar mais temida do mundo, estava desintegrada, com suas unidades isoladas e sem suprimentos. A Batalha de Berlim, em abril de 1945, foi o último grande confronto, com a cidade sendo defendida por uma mistura de soldados exaustos, WSS fanáticos e civis lutando até o último homem contra o avanço soviético. Em 8 de maio de 1945, após o suicídio de Hitler e a queda de Berlim, a Wehrmacht assinou a rendição incondicional, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. O sonho de um Reich de 1000 anos havia terminado em ruínas, e a Wehrmacht, seu principal instrumento, havia sido completamente destruída, deixando para trás um legado de glória militar e vergonha moral que ecoa até hoje. A rendição marcou o fim de uma era e o início de um longo processo de reconstrução e reavaliação para a Alemanha, que teria que lidar com as consequências de seus atos e com a memória de um exército que foi tanto admirado quanto temido, mas que, no final, foi o executor de uma ideologia genocida. A capitulação da Wehrmacht simbolizou o colapso total do Terceiro Reich e o fim de uma das páginas mais sombras da história. A história da Wehrmacht é um espelho complexo da Alemanha nazista. De um lado, ela representou a vanguarda da inovação militar, com táticas que revolucionaram a guerra e influenciaram doutrinas militares por décadas. A disciplina, a eficiência e a coragem de muitos de seus soldados são inegáveis. A Hauptwacht-Taktik,
A coordenação entre armas e a capacidade de adaptação em campo foram aspectos que muitos exércitos estudaram e incorporaram, e que ainda são relevantes na doutrina militar moderna. Por outro lado, a Wehrmacht foi o braço armado de um regime genocida, e sua participação nos crimes de guerra, especialmente na Frente Oriental, é um fato histórico irrefutável. A tentativa de criar o mito da Wehrmacht limpa no pós-guerra foi uma forma de evitar a responsabilidade coletiva, mas a verdade histórica prevaleceu, graças ao trabalho de historiadores como Omer Bartov e Hennis Herr, que expuseram a cumplicidade generalizada e a participação ativa da Wehrmacht em atrocidades. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, embora tenha julgado indivíduos, também estabeleceu precedentes importantes sobre a responsabilidade de organizações militares em crimes de guerra, e a Wehrmacht, como instituição, não escapou dessa análise. A desclassificação de arquivos e a pesquisa acadêmica contínua têm fornecido uma compreensão cada vez mais matizada e sombria do papel da Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial. O legado da Wehrmacht é um lembrete sombrio do perigo quando o poder militar é desvinculado da ética e da humanidade. Ela nos força a confrontar questões difíceis sobre a obediência, a moralidade em tempos de guerra e a responsabilidade individual e coletiva. A Wehrmacht não foi apenas um exército, foi um fenômeno que moldou o século XX e cujas lições continuam a ser debatidas e estudadas. Sua história serve como um alerta eterno sobre as consequências devastadoras da guerra total e da ideologia extremista. Compreender a Wehrmacht em sua totalidade, suas conquistas e seus crimes é fundamental para entender a Segunda Guerra Mundial e as cicatrizes que ela deixou na história da humanidade. A memória da Wehrmacht continua a ser um campo de batalha historiográfico, onde a busca pela verdade se choca com tentativas de revisionismo e glorificação, tornando seu estudo ainda mais relevante para as gerações futuras. A lição final é que a excelência militar, quando a serviço de uma causa injusta, não pode ser separada da responsabilidade moral. A história da Wehrmacht é um testemunho de como a desumanização do inimigo e a subordinação da ética à ideologia podem levar a uma barbárie sem precedentes, e a importância de sempre questionar e resistir a tais forças. A análise de sua trajetória nos permite refletir sobre a natureza do poder, a fragilidade da civilização e a eterna vigilância necessária para preservar os valores humanos fundamentais. É um capítulo da história que, por mais doloroso que seja, deve ser constantemente revisitado, para que as lições do passado não sejam esquecidas e os erros não sejam repetidos, garantindo que as futuras gerações compreendam a complexidade e as terríveis consequências do militarismo desenfreado e da ideologia totalitária. A Wehrmacht, em sua ascensão e queda, permanece como um dos mais potentes e trágicos símbolos da capacidade humana para a destruição e a autodecepção.